mas eu não posso deixar de trazer essa pauta desse lançamento, pré-lançamento, ventilado, articulação, não sei como que se trata essa questão de candidatura, pré-candidatura, possível candidatura a presidente, porque quando a gente imagina os nomes que foram lançados lá, já que a gente imagina, não querendo de jeito nenhum desfazer de ninguém, mas você vê Imael, você vê o Levi Fidelix, você vê o Cabo Daciolo, você vê umas figuras lendárias que já foram lançadas a presidente. Se a gente balizar com você politicamente, você é muito maior e representa muito mais pessoas que esses candidatos. É igual eu tô falando, não estou desfazendo de ninguém. Então eu não posso deixar de te perguntar: você pensa em ser candidato a presidente? Isso passa pela sua cabeça? Adelino, essa decisão final, ela vai ser minha. Mas o pontapé inicial, ele não partiu de mim. Sou filiado ao Avante, é o partido que eu estou hoje, e a gente reuniu no encontro no Nordeste, com todos os presidentes estaduais, e ficou definido o seguinte: olha, o Avante quer ter um candidato à presidência da República, e o nosso líder a nível de Brasil, nacional hoje, é o deputado federal André Janones. E me colocaram se eu aceitaria ou não essa proposta. Quem está de fora pode parecer que é uma decisão fácil, mas não é. Primeiro, porque a gente vive um momento de polarização muito grande na política brasileira. Segundo, porque qualquer eleição do executivo, seja qual for, você tem uma grande possibilidade de ficar fora. E às vezes eu me pergunto, desculpa, eu vou deixar a modéstia aqui de lado, para dizer que diante do trabalho que a gente está fazendo, principalmente para as pessoas que eu represento hoje dentro da Câmara dos Deputados, que são as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais carentes, vamos dizer assim, as pessoas que estão mais preocupadas com o preço do arroz, com o preço do feijão, do que com ficar discutindo política nas redes. É essas pessoas que eu represento. Eu acho que para essas pessoas talvez seria muito ruim perder essa cadeira no Congresso Nacional de Representação. Então é uma decisão muito delicado, o risco, a gente sabe que ele sempre existe, né? Em termos de partido, Adelino, eu já vou dar um passo além aqui da resposta que eu te dei da última vez. Em termos de partido, eu posso falar tranquilamente, isso já foi falado em várias entrevistas. O Diretório Estadual do Avante no Rio de Janeiro fez o encontro deles há cerca de um mês atrás e já tirou, está registrado em ata, que André Janones é pré-candidato à presidência da República. Então, em termos de partido, eu posso dizer para você que, sim, o Avante já estipulou que terá pré-candidato à presidência da República e que esse pré-candidato sou eu, deputado federal André Janones. Agora, sim, eu não gosto de jogar, de lançar um negócio só para aparecer, para sair em manchete e depois recuar. Então, eu estou tendo um cuidado pelo seguinte: a pré-candidatura, muito provavelmente, ela vai ser ventilada. Agora, eu não vou dizer que eu sou candidato antes de eu ter essa certeza. Porque se eu digo isso e daqui 2 ou 3 meses eu recuo, eu acredito que vai ser uma decepção muito grande para aquelas pessoas que acreditam na gente, que vão começar a militar, a trabalhar o nosso nome. Então eu estou tendo um pouco de cuidado, a gente vai fazer alguns encontros agora, eu estou indo para São Paulo na próxima semana, vou fazer esse giro por Minas, que vai me aproximar da base, eu vou estar em contato com o meu eleitorado, vou para Santa Catarina agora no início de outubro, a gente vai fazer algumas visitas lá em alguns municípios. Então a gente vai começar a rodar o Brasil. Toda essa conversa de eu ser candidato à presidência da República, ela começou a mais forte porque eu dei uma entrevista no jornal Estado de Minas há uns 6 meses atrás. Nessa entrevista eu disse que nós vamos apresentar um projeto nacional para o Brasil. Dessa fala projeto nacional, tirou-se que eu teria lançado uma pré-candidatura à presidência da República. Sim, a candidatura à presidência da República é o caminho mais viável para você apresentar propostas, um projeto, mas não é o único, né? Você não precisa necessariamente ser candidato à presidência da República para desenvolver um projeto, um programa de governo e apresentar suas ideias para a população. Então, para finalizar, resumir aqui a resposta do que eu vou para a sua pergunta. Em relação a partido político, sim, já está definido. Se essa decisão, se recuar-se dessa decisão, serei eu que recuei. Em termos, eu falo aqui em nome do presidente nacional do Partido Avante, que o Avante terá candidato à presidência da República em 2022 e a executiva nacional
do Avante, bem como todos os diretórios estaduais, por unanimidade, já chegaram a um consenso que André Janones é pré-candidato à presidência da República em 2022. Eu estou disposto a discutir o Brasil, esses encontros que a gente está promovendo, São Paulo, Rio de Janeiro, agora Santa Catarina, é para discutir o Brasil, mas para eu cravar e dizer, olha, da minha parte também está fechado, eu sou pré-candidato à presidência da República, eu vou esperar mais um pouquinho, eu quero sentir as pessoas de perto, essa minha caravana por Minas Gerais vai ser fundamental para essa decisão, ouvir os outros estados também, ver o quanto a nossa militância, a nossa base está empenhada nesse projeto, porque se ele viesse a viabilizar, não pode ser um projeto do André Janones, tem que ser um projeto para o nosso país. Só para finalizar, dizer o seguinte também, sempre falo isso daqui quando eu falo de presidência da República. Para mim, não é nenhum demérito continuar deputado federal, muito pelo contrário. Eu tenho 37 anos, estou engatinhando ainda na política, estou aprendendo todos os dias. Então, assim, para mim não é demérito nenhum continuar como deputado federal. Eu amo o que eu faço, eu amo dar voz a quem não tem. Então, se o caminho foi esse também, eu estou muito feliz. André, eu te conheço há muitos anos. Igual eu estava falando antes da entrevista. Eu acho que não tem nenhum jornalista no Brasil que te entrevistou mais que eu, entendeu? E tem tretas cabulosas com você e a gente... Vou te interromper para fazer um compromisso aqui com você. Eu te dou minha palavra que a hora que bater o martelo, sendo ou não sendo, mesmo que for para não ser, a informação em primeira mão, a nível de Brasil, vai ser aqui do Regionalzão. Muito bem, fico agradecido. E aí, voltando à questão, que eu acho que nenhum jornalista te entrevistou mais que eu, até por uma questão geográfica, né? De onde você começou e eu também, quando eu era o Pontão em Foco ainda. E se tiver uma coisa que você sempre fez, e tá aparecendo de novo, foi o elemento surpresa. Você sempre gostou de trabalhar com elemento surpresa e crescer de uma vez. Isso é um formato que a gente não vê nas eleições fácil. Houve com a Leandra em Tuiutaba, isso aconteceu com a Leandra em Tuiutaba, foi fato, ela veio e cresceu na hora certa, engoliu a eleição. Você pensa isso, mesmo que no seu subconsciente, pensando assim, talvez a gente pode fazer um elemento surpresa e trazer essa corrente, digamos assim, para o Brasil, porque o Brasil quer uma mudança. Existe um público muito grande de pessoas que não gosta do Lula e também não gosta do Bolsonaro, entendeu? Tem um público muito grande de pessoas. Eu não estou falando baseado em nenhuma pesquisa, estou falando baseado apenas no que eu vejo nas ruas, entendeu? Tem gente que não gosta de ninguém. O que você acha disso? Delino, primeiro dizer, em termos de pesquisa, a gente tem levantamentos internos do Avante. Hoje o nosso potencial de voto ele chega a 10,5, e uma coisa muito interessante é que assim, o meu percentual de voto, bem como potencial de voto, ele se repete a nível de estado. Então, por exemplo, às vezes você vai medir em Minas Gerais. Tem um candidato lá que tem 12 pontos de potencial, já antes tem 10, só que ele não repete em outros estados. O meu potencial de voto, ele repete em todos os estados. Então eu tenho em Minas, mas eu tenho no Ceará, eu tenho no Rio Grande do Sul, eu tenho em São Paulo. Então isso dá uma capilaridade para o nosso nome. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Você vai medir eu lá no Goiás. Aí quando você pega o atual governador lá, mas o Janones aqui perde até para o governador. O governador tem 3 vezes mais que ele. Sim, mas o percentual dele não repete no Rio Grande do Sul. Ele bate de lavada lá no Goiás, mas ele não repete no Rio Grande do Sul. O meu percentual, ele é linear. Isso foi o que mais chamou a atenção do presidente nacional do nosso partido, quando ele pegou o primeiro levantamento e falou, Janones, olha que loucura. O que você tem em Minas, você tem no Ceará, você tem em São Paulo, você tem no Rio Grande do Sul, que é isso? Você tem na Bahia. Então, o nosso percentual, ele é linear. Vamos medir lá no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite está com 40, o Janones só com 10. Sim, mas aí vamos para o Ceará, o Eduardo Leite está com 1, o Janones está com 10 também. Então, o nosso percentual, ele é linear. Isso é o que faz o nosso nome aparecer aí com muita relevância. Agora, sobre o fator surpresa, a estratégia do fator surpresa, ele não é aquela cabeça maquinando, olha, eu vou pegar todo mundo de surpresa. O fator surpresa é simplesmente você ficar atento ao que a população quer. Por exemplo, a candidatura da Leandra que você citou. Eu percebi que as pessoas queriam alguém novo, que elas estavam satisfeitas com o nosso trabalho, com o que a gente estava conseguindo apresentar. Isso é um cenário muito favorável para uma candidatura. Só que os caras estão presos em pesquisa, em tempo de TV, em partido político, achando que isso ainda resolve a eleição. Isso foi a época, né? E a gente teve um exemplo claríssimo em Minas Gerais, com as últimas eleições para o governo do estado. Né? O eleitor que votava no candidato do PSDB votava, mas votava com vergonha. Ele tinha vergonha de falar que ele votava naquele candidato, mas ele queria tirar o do PT. E o que votava no PT é a mesma coisa. Ele não estava orgulhoso do candidato dele.
mas ele queria, ele não Não, podia deixar na realidade, a eleição ainda é assim, né? Uma grande massa de pessoas Infelizmente. vota num porque não gosta do outro. Você que está aí em Felizmente. casa, eu falo isso aqui praticamente todos os dias no Tudo às 10, a pessoa vota num porque não gosta do outro. E aí vai se levando essa polarização e eles nunca saem do poder. E essa polarização, ela se repete a nível nacional. Então, é possível, sim, o fator surpresa. É possível que alguém, e aqui agora eu não estou puxando para o meu nome, insinuando que sou eu, independente de nomes, eu sempre tenho dito isso nas análises que eu faço. Eu falo, olha, eu acredito que possa acontecer exatamente o que aconteceu em Minas Gerais. Tipo assim, alguém que vai estar com 4, 5% nas pesquisas, faltando uma semana para a eleição, Adelino, uma semana, 10 dias. Se esse cara for bem num debate, ou se essa mulher for bem num debate, numa entrevista, as pessoas falam, não, peraí, opa, então eu não sou obrigado a escolher entre o sujo e o mal lavado. Não, tem uma outra opção, então eu vou nessa pessoa. Isso pode de fato acontecer, a gente pode ter o fator surpresa nas eleições presidenciais e isso mudar totalmente o destino daquilo que a gente começa a prever aí, que seria Lula ou Bolsonaro obrigatoriamente.